Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma das conversas da Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Paranaenses, chegando esse ano na sua segunda edição, aqui na cidade de Ponta Grossa. A gente tem feito exibições no Cine PG, o espaço público de cinema da cidade. A gente está recebendo programas de curtas nesses 2 primeiros finais de semana e a partir do sábado a gente começa também exibições de longas metragens. Hoje a gente está aqui para conversar com a equipe. Vocês vão perceber que é uma equipe diminuta, mas com a equipe de um dos curtas que a gente vai exibir na mostra, o Bomba e Brigitte Bardot, dirigido pelo Maicon Neri. Bom, além de mim, tá aqui na conversa o Gabriel Chemin, também diretor da mostra e também um de nossos curadores. É isso, Maicon, a gente tem começado sempre esses papos ouvindo um pouco de desejos, de vontades, de tentar justamente, né, começar de onde partem os filmes, daí queria te ouvir um pouco de onde é que vem a vontade de fazer esse filme e no fim das contas como que você dá esse primeiro pontapé para chegar na realização dele. Legal, bacana, gente. Muito feliz de estar estreando o filme aqui. É uma experiência, vamos dizer assim, até que nova para mim, né, dentro desse lugar. É um filme que nasce de alguns pontos, né? Eu acho que o ponto principal é de experimentar um cinema que tenha que não precise de um financiamento, de uma máquina muito grande funcionando ali por trás. Sim, eu tenho projetos nesse lugar, né? A gente faz esses projetos nesse lugar, financiamento público e tudo mais, que é muito importante, mas eu fiquei com vontade de não ficar esperando, sabe? De dar vazão para algumas coisas dentro de uma experimentação cinematográfica, da imagem e tal, que não precisasse desse corpo muito grande, assim, de uma equipe muito grande, né? Que desse conta a partir de uma perspectiva menor, assim, né? Então, o filme nasce disso, assim, de colocar em prática esse olhar, né, essa tentativa. E é uma coisa antiga no sentido que eu fiz um poema, né, há muito tempo atrás, que veio daquela música, que é uma música do Caetano, né, Alegria, Alegria, que ele que tem uma frase, é Bomba e Brigitte Bardot, e eu sempre fiquei muito instigado por essa frase, né, essas duas imagens, porque eu sempre pensei numa bomba nuclear explodindo e numa imagem da Brigitte Bardot ao mesmo tempo, né, ali uma do lado da outra. E eu fiz um poema que era Imagem, Imagem, Bomba e Brigitte Bardot. E daí, eu resgatando, entendo essa vontade, falei, vou colocar isso em prática, flicando essas duas imagens, né? A bomba e a imagem da Brigitte Bardot, e ver o que dá com relação a essa experiência mesmo da imagem, da conexão entre essas duas formas, né? Então, o filme nasce um pouco disso, sim. Primeiro, desse ímpeto, dessa vontade de fazer, de não querer ficar esperando muita coisa, às vezes fazer ali dentro desse contexto, né, mais experimental mesmo, e de caminhar por esses lugares, né, da imagem, da pesquisa, e do cinema experimental. Eu fiquei pensando, fiquei matutando aqui, e quando a gente lembra lá do surrealismo, o Buñuel, ele tem uma frase que ele fala que no surrealismo eles colocam imagens díspares, que são imagens díspares muito longe uma da outra, mas justas. E daí eu fiquei pensando no teu filme, eu fiquei pensando, nossa, mas é um filme muito disso. E aí você falou, né, tipo, Bomba, Brigitte Bardot, pô, como que a gente conecta essas duas coisas? E aí você trouxe, né, nesse primeiro momento, de onde veio desse nascimento. Mas você sente que no processo de realização, de ficar em contato com essas imagens, de colocar elas e ver muitas vezes elas, você sente que foi surgindo algo mais ali? O que foi trazendo no próprio processo para você? Sim, é muito doido isso, porque a minha formação é uma formação de design, né, sou um designer gráfico, de formação, e artes gráficas e design de livros, né, então esse é um contexto importante, assim, porque toda a minha experiência agora, né, no cinema, que também é isso, né, eu sempre quis trabalhar com cinema, é uma coisa muito de uma cinefilia juvenil, assim, e eu só consegui colocar em prática há pouco tempo, né, 2019, que eu consegui levantar algumas coisas para começar a produzir mesmo, né. Então eu tenho essa bagagem como designer, e invariavelmente os meus filmes eles começam pela imagem, né?
pela ideia de imagem, e eu gosto muito também de poesia, então a palavra e a imagem, elas se chocam já, desde o início dos meus projetos, né? Os meus roteiros, eles são roteiros visuais também, assim, né? Então, de uma maneira, tentando te responder, o que eu percebo é que no final é uma superfície e a gente está lidando com formas, sabe? Uhum. Nesse caso, são duas formas. É a forma figurativa da bomba, né? E que traz, porque uma imagem não é só uma imagem, né? Então ela traz um monte de coisa ali. E quando a gente coloca a figura da Brigitte Bardot também, né? Aí dialoga com o cinema, aí dialoga com os filmes que ela participou, com toda a história dela, enfim, e todas as questões também controversas, né, dessa personagem. Então, é muito interessante, e nasce, sim, nesse choque, aí é uma questão também, nesse choque, o choque entre duas imagens, nasce uma explosão de uma terceira imagem, né, que talvez seja um pouco disso que você falou com relação ao surrealismo. Quando você pega uma imagem A, uma imagem B, ou seja, uma forma A e uma forma B, que são muito opostas, vai nascer uma outra, né? Na sua cabeça, na minha, enfim, das pessoas que estão assistindo, né? Então isso é instigante, assim, para quem está produzindo cinema experimental, né? Ver como esse filme nasce em outras percepções, né? Tem algo muito curioso, assim, que ele traz muita textura, né? Você trabalha muito na textura, só que, e daí eu fiquei pensando muito, faz um bom tempo, né, que a gente fez a curadoria e tal, eu tinha esquecido um pouquinho do filme, e daí eu fiquei pensando, será que esse filme tem som ou não tem? E isso é muito louco, né, tipo, e daí eu queria perguntar para você, assim, se no teu próprio nessa própria construção de ritmo, nessa construção, se você quase tenta construir um pouco disso, assim, porque parece que eu escuto esse filme quando eu lembro dele, sabe? Sim, sim, muito, muito bacana. Assim, tem na tentativa, nas montagens ali, eu cheguei a testar som e, eu tive uma decisão de tirar o som porque eu achei que a imagem já tinha som. É meio isso, né? Pela textura, pela esse flicar, né? Essa montagem rápida entre uma imagem e outra, aquilo ali já estava gerando um som e ficou meio excessivo, eu achei, sabe? Uhum. Ficou indo até para um figurativismo sonoro, sei lá, e eu não queria. Eu acho que não a abstração, mas assim, essa experimentação sem som faz sentido pela montagem e pela construção de textura, porque são fotografias são imagens que eu escaneei, digitalizei, na verdade eu imprimi e digitalizei, entende? Então tem a textura do jato de tinta, né? Uhum. Então já tem uma textura ali, é isso, né? Daí ela vai flicando rápido, o som tá, e é bem isso que você falou, Gabriel, o som ele tá ali, né? Nas imagens. Uhum. O som, de alguma maneira, tá numa espécie de projeção também, né? Tá na projeção sonora, entre aspas, né? Que você queria pro som, mas também nessa textura que parece emular uma projeção também, né? Sem querer. É, fico pensando na imagem da Brigitte Bardot e também na imagem da bomba, assim, o quanto as duas não são. é, e daí isso, claro, está no poema está no poema, está na música do Caetano já, né? Eles são a modernidade, eles são e daí, só que eu acho que o grande barato, e daí acho que queria te ouvir um pouco mais disso também, é que os dois também são o cinema, né? Os dois também são a bomba também carrega a sensualidade da Brigitte Bardot enquanto ícone. A bomba também é venerada enquanto ícone. O próprio Doutor Fantástico talvez seja a grande representação disso. O episódio do Twin Peaks, né? Tudo nasce da bomba, assim, né? O cinema nasce da bomba, o outro mundo, a outra percepção, a terceira imagem, a terceira margem da Sim. modernidade americana nasce da bomba, né? E daí a Brigitte Bardot como esse ícone americano. Enfim, queria mais um comentário do que qualquer coisa, mas queria te ouvir de como que, né, essas imagens também não projetam esse cinema moderno, né? E daí até ver essas imagens dessa maneira no digital, numa projeção digital em 2026, soa curioso assim, né?
Sim, sim, tem tudo a ver. É um diálogo com o cinema, né? Tem essa temática da morte, da destruição, do sexo, né? São questões inerentes à nossa busca por alguma coisa, né? E eu acho que o cinema ele transita muito nesse espaço, assim, com esses temas, né? Transita muito nesse lugar da relação da imagem enquanto sonho, né? A câmera escura, a sala escura, o olho fechado, a imagem que você pensa do que você viu, né? A lembrança, a memória, são coisas que dialogam muito com o cinema, assim. E daí quando a gente pega, e é uma prática muito interessante nesse sentido de eu pego um frame e eu pego dois frames e fico repetindo isso, né? Que tipo de sensação e que tipo de imagem, que tipo de memória isso gera, né? Qual que é a conexão, que essa conexão que você faz, né, do diálogo com o cinema moderno, com esse lugar do cinema americano, do cinema europeu, brasileiro, enfim, o cinema mundial de alguma maneira, né? Como que a gente pega essas duas imagens e consegue encontrar esse novo caminho, né? Essa nova possibilidade a partir dessas conexões entre essas imagens. Então, eu acho que sim, é um filme que conversa com o cinema, com essa ideia de projeção, essa ideia da imagem, também a imagem que existe atrás da imagem, isso me instiga bastante também, né? Porque quando você coloca a imagem da bomba, a gente pode pensar em 300 coisas, né? Isso que eu comentei. O Brigitte Bardot, ela leva... A gente lembra dos filmes, a gente lembra da própria personalidade, de questões controversas da personagem, enfim, essas questões. Então, sim, é um diálogo com o cinema, é um diálogo com a imagem, né? Enquanto aspecto do sonho, da memória também. Não, e acho que pra gente já se encaminhar, sei que esse filme não, apesar de ser muito único, e daí, né, dentro dessa ideia do experimentalismo, você também tem uma trajetória com filmes de outras vertentes, explorando tanto o documentário como a ficção, né? E daí queria te ouvir, a gente tem sempre feito essa pergunta sobre futuro e sobre continuidade, assim, né? Uhum. De que maneira que você tem projetado um projeto de cinema e como que você vê essa continuidade desse seu projeto de cinema? Ele é um cinema paranaense, né? E como que você vê esse projeto de cinema aqui no estado para os próximos anos? É muito massa, assim, cara, ver essas mostras e esses encontros acontecendo no interior aqui, né? E no Paraná, no estado como um todo, assim. E é assim, é nesses lugares de conversa, de debate, que a gente pode começar a discutir o que a gente está produzindo, né? Então tem essa mostra, a mostra Ponta a Ponta, tem a de Guarapuava agora, né? Que o Dança dos Vagalumes está lá. Então é sempre muito especial ver, sabe, essa movimentação e levar as pessoas para assistir, né? Para ter a experiência, né? Coletiva mesmo do cinema e debates. Então cineclubes, eu acho que isso é importantíssimo para a gente começar a discutir uma ideia de um cinema paranaense, né? Do que tá acontecendo aqui, do que as pessoas estão pensando e produzindo, passa por esse lugar de difusão, né? De debate, porque enfim, é por aí, pelos críticos, né? Pelas pessoas que escrevem, que pensam o cinema, são todas essas é, é uma cadeia, né? Uma cadeia que acabou fortalecendo uma ideia do cinema paranaense. Eu não consigo te responder o que é o cinema paranaense, né? Que ideia que tem, assim, realmente, assim. Mas eu vejo que as coisas estão se movimentando e isso já é muito legal. Eu acho que isso já é uma coisa muito importante. Sobre o nosso trabalho aqui, aí falando um pouco do coletivo, né? Filmes ao Vento, a gente está em Londrina, né? Norte do Paraná. Então, nasce de uma ideia, principalmente minha e do Diogo e do Ian, né? É um coletivo de designers que querem fazer cinema, então tem essa origem
nas artes gráficas, no design. O Diogo, ele fez cinema depois, né, pela formação, né, mais para frente, assim, depois do curso de design, mas a gente era do mesmo grupo ali da faculdade. Então, e daí tentando responder também essa parte de uma experiência do que eu imagino, né, a gente está com alguns projetos captando, né, editais e toda essa loucura, mas eu acho que eu vou seguir bastante também com essas experiências, que eu estou falando de uma experiência menor, e eu nem sei que nome é esse. O Ikeda tem um nome interessante que é o cinema de garagem, né? E que eu acho que dialoga um pouco. Ele vai para um outro lugar que é uma coisa experimental ali, mas eu acho que tem uma conversa com o que o Ikeda está falando já há um tempo, né, num mapeamento e discursivo, e, enfim, sobre esse cinema dessa maneira, feito com recurso pouco, né, enfim. Então, eu imagino que eu tenho algumas ideias já, e pensando em projetos nesse sentido, né, uma experimentação da linguagem nesse campo, e também tenho projetos nesse campo mais narrativo, documental. Eu gosto muito do espaço híbrido, né, Dança dos Vagalumes tem isso, outros filmes que eu tenho pensado também tem esse diálogo, onde a gente não tem essa... Ah, onde a câmera também forma, sabe? A câmera se transforma numa forma. Eu acho muito interessante isso, quando a câmera ela vira um objeto como se fosse um lápis, um pincel, sabe? E a textura não fique só na fotografia, mas fique no movimento da câmera. Enfim, e que esses discursos de realidade e de não realidade apareçam também, né? O onírico e o real, essa mistura me chama muita atenção, sabe? Esse tensionamento, sempre gostei, sabe? Não, massa, Michael. A gente vai ficar por aqui hoje, mas fico muito feliz do filme estar na mostra. Adorei muito ter essa conversa com você. E tô feliz de ter Massa. topado o convite, tenho certeza aí. Queria convidar também o pessoal que tá acompanhando as conversas para acompanhar as outras conversas que estão aí disponíveis no nosso canal do YouTube. Valeu, pessoal. Maravilha, obrigado.